Hoje o tema que eu trago para vocês aí é um pouco mais parte de gestão, né? Trabalhei aí há 25 anos atrás na Pilkington. A Pilkington, quando chegou no Brasil, o que que eles falaram? Não, nós vamos fechar todo mundo porque ninguém presta, a única tecnologia boa é a nossa, tal. Vamos fechar todo mundo vai falir. Então, quer dizer, foi a primeira que foi embora, né? Eu trabalhei também em várias outras fábricas de vidro blindado. E o que que é muito comum você ver é como é a facilidade que perde cliente nesse mercado, né? E muitas vezes o pessoal chega e fala assim: não, eu vou entrar no mercado de vidro blindado, mas eu não vou perder cliente. Não adianta, você perde. A quantidade de vezes que eu já vi dono de blindadora perder cliente de propósito, que queria perder o cliente, abriu mão daquele cliente, então isso é muito comum. É engraçado, né? O mercado muito aquecido, tá? Então a live de hoje vai ser para falar para vocês os 5 passos para você perder um cliente nesse ramo, nesse segmento de vidro blindado, mas ele serve para vários segmentos, porque isso daí é uma coisa meio genérica e meio universal. Então, se você também é dono de blindadora, você pode ser também que sirva para você como você faz para você perder o seu cliente, tá bom? Meu nome é Renato Rosa, eu sou engenheiro, tenho 25 anos de experiência nesse segmento aí de vidros blindados, tá? Atualmente não estou mais trabalhando no Brasil, estou trabalhando em outro país, mas eu estou aqui todas as quintas-feiras para passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, a primeira forma de você perder um cliente de vidro blindado hoje em dia é você dando crédito para esse cliente. O que que significa? Quando o cliente chega para você e começa a fazer um pedido, então ele passa um pedido para você, 2 pedidos, 3 carros, 4 carros, o que que vai acontecendo? Você vai produzindo para esse cliente e ele ainda não pagou. Tá certo? Então, às vezes ele não pagou para a primeira parcela do primeiro carro, mas você ainda está produzindo o segundo, terceiro, quarto, quinto, você está produzindo. Então, o que que acaba acontecendo? Às vezes você tem em produção para ele ali 200 mil reais, só que ele só te pagou 10 até agora, você nem sabe se ele tem dinheiro para pagar o restante. Essa é a principal forma que você tem para você perder um cliente. Você abre muito crédito para um cliente novo, um cliente que você não tem relacionamento comercial ainda. Por quê? O que que vai acontecer com ele é o seguinte: se o cara é mal pagador, e vamos dizer assim que acho que 60% das blindadoras são mal pagadores, tá? Mal pagador não é que não vai pagar, é que dá um pouco de trabalho para pagar, tá bom? A blindadora, né, ela vai pegar e ela não vai ter dinheiro para te pagar. Aí o que que acontece? Quando você liga para ela para falar qualquer coisa, ele fala: Ih, ele vai me cobrar, não vou atender. Ou se tem que passar um pedido para você, o que que ele fala? Não, não vou ligar para ele, porque se eu ligar para ele para perguntar se ele tem esse carro desenvolvido, nossa, pode ser que ele me cobre, e eu estou devendo mais ou menos uns 3 carros para ele. E então acho que é melhor comprar em outro lugar. Então você abre muito crédito pro cara, o que que acaba acontecendo? Se ele se enrola um pouco para te pagar, ele para de atender tua ligação, ele não quer mais falar com você, ele foge de você porque ele está com medo de você cobrar ele, né? E realmente, às vezes, a gente está cobrando mesmo, a gente tem que ligar para saber se vai pagar, se não vai pagar, se precisa prorrogar o título alguns dias. Isso é normal nessa relação. Só que o que acontece? Aos poucos isso vai distanciando, porque o cara já percebe que ele não vai te pagar. E aí é muito comum, muitas vezes, o cara tá devendo ali 1 milhão de reais na fábrica de vidro. Ele faz o quê? Ele começa um relacionamento com outra fábrica de vidro. Para quê? Para ele não precisar, ele precisa pagar aquele cara para continuar recebendo o vidro blindado dele. Só que ele não tem dinheiro. Então ele começa a ter crédito, porque aqueles carros que ele está pedindo agora na fábrica de vidro nova vai demorar 30, 60, 90, depende da negociação.
E aí ele vai fazendo um fluxo de caixa e à medida que vai entrando as blindagens, ele vai pagando o fornecedor antigo. Então ele vai, aquele fornecedor antigo cortou o crédito, não vende mais, e ele começa a fazer o quê? Usar o crédito no fabricante de vidro blindado novo para construir o caixa para pagar a dívida que ele tem no fabricante antigo. Então é muito comum você perder o cliente por causa disso, por causa que ele se atrapalha na parte comercial, na parte financeira dele, e ele não te atende mais, não liga mais, não te põe mais pedido com você. Muitas vezes não é que ele não está satisfeito com você, é que ele tem um problema interno. Então ele começa a dar um monte de dificuldade, dar um monte de desculpa, né? Fala que está promovendo a variedade para não botar todos as frutas na mesma cesta, então ele acaba que não compra mais de você. Então isso é uma coisa que acontece bastante. Você dá muito crédito para o cara de repente se atrapalha financeiramente, ele deixa de pagar você, tá bom? Então essa é a primeira coisa que você tem que evitar de você fazer quando você está com um cliente novo. O mesmo cliente velho, você tem que estudar a quantidade de crédito que você vai dar para esse cliente. Nessa de você dar muito crédito, o que, que acaba acontecendo? É normal a blindadora usar a fábrica de vidro blindado como se fosse um banco. Então ela vai pegando, deixando débito de vidro blindado, né? E aí ele usa esse dinheiro muitas vezes para capitalizar algum outro tipo de investimento que ele precisa fazer na blindadora. Então você, quando você corta o crédito e você fala assim, olha, você já está com R$ 200.000 de crédito aqui com a gente na fábrica de vidro blindado. Então, assim, à medida que for pagando esses títulos que estão vencendo, vai liberando mais crédito, eu posso te vender mais. Mas por enquanto você já está no seu limite de crédito, a partir de agora você tem que fazer a compra à vista, tá? Ou você tem que fazer a compra antecipada. Isso é uma forma de você estar controlando o crédito. Ou de repente ele tem que comprar em outra fábrica de vidro. Ou então ele faz o quê? Ele vai lá, vai no banco, certo? Faz um empréstimo pagar em 3 pagamentos para o banco, coloca esse valor na negociação da blindagem, pega e paga à vista o vidro blindado. Quer dizer, em vez de usar a fábrica de vidro blindado como banco, ele tem que usar o banco como banco. Então é isso que precisa acostumar a blindadora a fazer. Bom, segundo passo, a gente tem que na fábrica de vidro blindado tem diversos problemas no dia a dia. Toda indústria tem diversos problemas no dia a dia. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar prometendo aquilo que a gente não pode cumprir, tá certo? Então é muito comum a fábrica de vidro blindado ela tem um volume grande de trabalho e se ela for olhar na carteira dela, ela tem corte de vidro para uma semana, ou para 10 dias, ou para 20 dias. Ou seja, se ela só cortar tudo que ela já tem em carteira, ela vai ficar 20 dias só cortando vidro, não vai fazer nada na operação de corte. Entra um pedido, o que, que tem que fazer? Tem que analisar, bom, eu só vou cortar esse pedido daqui 20 dias. Se eu só vou cortar daqui 20 dias, você vai falar assim, eu tenho 15 dias de prazo de fabricação, então você tem que falar para o teu cliente que você só vai poder entregar aquele kit daqui 35 dias. Não é isso que a fábrica de vidro faz. Ele promete para 15 dias, sabendo que ele só vai cortar daqui 20 dias. Né? Promete para daqui 10 dias, então fica prometendo coisa que ele já sabe que ele não vai cumprir. Aí o cara aperta demais, ele tira alguma outra coisa de um cara que ele já tá, sei lá, 10 dias atrasado e põe aquilo para produzir. Porque o cara está gritando. E aquele cara que está 10 dias atrasado vai ficar mais de um dia atrasado, porque hoje você cortou do outro cara lá. Então você fica se enrolando, porque você fica prometendo no ato de consolidar a proposta de venda, você já promete uma coisa que já sabe que você não vai entregar. Outra coisa na questão da qualidade. Você já sabe que a tua fábrica não tem aquela qualidade, mas o cara fala assim, ó, eu tô com um problema assim, assim, assim no vidro blindado que eu compro hoje. Você não consegue fazer melhor? Não, a gente consegue tirar sem dupla imagem esse modelo. Não, a gente consegue tirar sem distorção. A gente tira sem fiapo, a gente tira a nossa banda negra vai ficar muito mais preta que essa. Só que você está prometendo coisas de qualidade que não dá para cumprir. A tua fábrica não tem essa tecnologia que o cara está pedindo, mas você fala mesmo assim.
né? Então isso também é uma coisa que não dá, porque o cara vai perceber que você é mais um querendo enganar ele. É mais um prometendo que não pode cumprir. Então, dentro dessa questão da qualidade, a qualidade é um padrão que você tem no teu produto, da tua empresa. Você tem a tua limitação dos teus funcionários, a limitação das tuas máquinas, a limitação do teu conhecimento e a limitação do dinheiro que você tem para investir para fazer aquilo daquele jeito. Você não consegue fazer melhor que aquilo, porque às vezes para você fazer melhor que aquilo vai custar mais caro, você não tem o dinheiro, não tem o equipamento, teu funcionário não está treinado, você não tem tempo para fazer melhor. Então, às vezes, você está prometendo uma qualidade que a tua empresa não é a realidade dela hoje. Também não dá certo, o cara vai perceber. Outra coisa, preço baixo. Não adianta prometer preço baixo, coisa que você não está dentro da tua realidade, da tua empresa de custo. Porque você promete que vai vender um preço competitivo, só que você ainda não tem toda essa competitividade. O que acaba acontecendo? Você tem uma reprova numa porta que seja, você tem um dia que falta um funcionário, você tem de repente uma matéria-prima que veio com defeito e você não percebeu. Quer dizer, você já está trabalhando no prejuízo e você nem entregou o kit para a pessoa. Você nem entregou o kit para o seu cliente e você já está no prejuízo. Então, quer dizer, você ia ganhar de repente R$ 1.000, perdeu uma porta ali, perdeu um para-brisa, pronto, já perdeu R$ 2.000 de custo. Você já está devendo R$ 1.000 para a empresa para poder atender aquele cliente. Começa a acontecer isso muito por alguma situação e você não consegue, você não tem lastro financeiro para cumprir, para honrar aquilo. Aí você vai tirar onde? Da qualidade, vai tirar do prazo, vai dar aquela enrolada, vai tentar vender para outro, pegar o dinheiro antecipado para comprar mais matéria-prima para finalizar aquele pedido. Então, quer dizer, não adianta. Se você não tem aquela qualidade, não tem aquele preço, não pode praticar aquele preço, você tem que falar a verdade. Ó, não dá para praticar esse preço e eu não posso baixar mais que isso. Porque se você promete para o cara que você vai fazer aquilo, depois você não entrega, certo? Porque o que adianta você prometer para o cara assim, eu te faço por R$ 9.000. Aí você fica fazendo outras coisas, tudo entrega para o cara daqui a 2 anos o carro. Não adianta vender por R$ 9.000. Então não adianta você pegar, por exemplo, e focar no preço e depois não conseguir produzir nada, né? Você foca, você vende barato para esse, tem que vender uns três bem barato para conseguir comprar matéria-prima. Aquela matéria-prima é suficiente para fazer o primeiro kit e pagar a mão de obra. Pronto. Virou um mês, você não tem dinheiro para fazer o segundo kit, não tem dinheiro para fazer a matéria-prima, comprar matéria-prima, pagar o salário do funcionário. Aí você tem que vender o quarto, o quinto, o sexto barato para pegar o dinheiro para entregar o segundo. Aí você vai se enrolar. Isso daí é uma coisa que parece bobagem, mas tem muita fábrica de vidro blindado que faz isso. Por isso que as fábricas de vidro blindado quebram, porque o pessoal não sabe fazer as contas, né? Desenvolvimento rápido é outra coisa também que faz perder o cliente. É uma promessa, mais uma promessa que não dá para cumprir e você promete. Você chega para o teu cliente e fala assim, tem esse desenvolvido? Tem desenvolvido. Aí você toca ligar em tudo quanto é blindadora e fala assim, viu, eu preciso desse vidro, só que aí você não acha. E o cara tá achando, você falou para ele que você tem desenvolvido, só que você não tem. E aí você tem vergonha de ligar para ele e falar agora que você não tem desenvolvido, quando que vai chegar o carro, porque a hora que chegar o carro vai chegar daqui 15 dias, aí já está tudo atrasado, já era a data de entregar o carro, o kit para o cliente. Então você está prometendo um negócio que você nem tem. Isso aí também não adianta fazer, porque depois você não acha o carro, você se complica. Então tem muita gente que às vezes não, pô, como é que eu vou falar que eu não tenho Corolla? Todo mundo tem Corolla, mas a minha fábrica é nova. É melhor falar a verdade, porque se você ficar prometendo coisas que você nem tem, e depois, como é que faz? Né? Outra coisa é tal do vidro leve. Não, porque eu vou fazer um vidro mais fino, fazer um vidro mais leve, você está prometendo uma coisa que nem você sabe fazer, você nem tem retex daquilo, como é que você vai fazer? Aí começa a fazer o vidro externo mais fino, começa a quebrar no autoclave, você não sabe resolver. Então não adianta ficar prometendo coisa que não dá para você, que você não sabe fazer, tá certo? Então tem que prometer um negócio que você sabe fazer. Então essa é a segunda coisa que mais vai perder cliente. Eles vão perceber que você está enganando, está enrolando eles. Você fica prometendo constantemente coisas que você não consegue fazer. Terceiro passo para você perder um cliente, hein? Mentir. Pode ser que seja parecido com o primeiro.
O segundo passo. O segundo passo você está falando, você está prometendo uma coisa, você não está mentindo, mas você está prometendo uma coisa que você agora você vai correr atrás para cumprir, tá certo? Mentir que eu estou falando para vocês é o seguinte: você pega, está fazendo um carro blindado lá e aí atrasou por algum motivo. O cara liga para você, viu? Cadê meu pedido? Ah, porque quebrou na autoclave. Tá, então quando você vai entregar? Ah, daqui 2 dias. Aí você vai lá, começa a correr atrás de um monte de coisa, você nem produziu o vídeo do cara, ele liga de novo. Viu aonde você vai entregar? Ah, então, rapaz, deu um problema aqui, quebrou no forno. Quer dizer, fica mentindo. Isso eu falo pra vocês por quê? Porque eu vivi isso 25 anos já. O cara lá, que é o funcionário lá do PCP, ele já não tem mais desculpa. Ele ele fica, não tem criatividade para ficar inventando desculpa. É sempre as mesmas desculpas. Quebrou na autoclave, quebrou no forno. Porque se o cara chega e fala assim, é que deu um problema de curvação. Aí o dono da blindadora fala assim, não tem problema, manda assim mesmo. Aí você mentiu, entendeu? Você não tem para mandar. Já aconteceu comigo, mas várias vezes. De eu chegar e falar assim, estava falando o teto, o teto quebrou. Não tem problema, manda quebrado que eu vou instalar. Se eu tivesse mentido, não tinha o teto para mudar. Chegou lá, o cara instalou o teto quebrado. Ah, quebrou na autoclave o para-brisa. Não, não tem problema, manda para mim. Os caras, às vezes, na blindadora, eles têm alguma necessidade, eles pedem, ou seja, porque eles não acreditam, eles querem ver a tua honestidade, ou porque realmente eles precisam, eles podem, de repente, de alguma outra forma, lá, trabalhar aquilo. Então, é muito comum o pessoal mentir. Então, o pessoal do PCP, o pessoal do comercial que atende o cliente mente, aí o comercial mente uma coisa, o cara da fábrica mente diferente, aí o dono da fábrica liga para o dono da fábrica de vidro blindado, ele fala uma mentira, aí o cara do PCP liga para o cara do PCP, fala, o vendedor liga para o comprador, que ele mente de outro jeito, aí não dá certo, entendeu? Então, mentir é uma coisa que vai queimando o filme, porque não tem só uma fábrica de vidro blindado. Tem um monte batendo na porta dele querendo vender. Ele vai testar o outro e você vai perder o cliente por causa de você mentir. Então, não pode mentir. Tá? É ruim, mas não pode mentir. Se tiver um problema de qualidade, não adianta também esconder. Ah, vamos mandar, ficou bom? Ficou bom. Não, fala a verdade, ó. A gente ia reprovar de novo, mas está atrasado. O cara fez um polimento, ficou ruim, nós vamos mandar para você fazer uma avaliação. Mas no meu ponto de vista está ruim, mas eu vou te mandar. Mas como está atrasado, eu vou te mandar. Fala a verdade. Todo mundo tem problema. Você acha que lá na blindadora o cara não queima o módulo, o cara não vai soldar o negócio, esquece de conectar o cabo da bateria, queima o módulo, vai sair com o carro, ele dá a raspada, bate no carro de trás, bate na pilastra, tem que sair correndo para comprar lanterna porque o funcionário quebrou a lanterna do carro. Você acha que na fábrica, na blindadora não acontece nada? Os únicos funcionários ruins é na fábrica de vidro blindado. Claro que não, né? Todos os lugares têm funcionário que faz coisa errada. Eles estão acostumados, eles sabem que pode acontecer coisa errada. Agora, o que eles vão querer é que você surpreenda, que você fale a verdade. Olha, funcionário, aqui tem uma regra, a gente sabe que não pode fazer isso, mas o funcionário fez e estragou o vidro. Eu vou mandar para você dar uma olhada. Sabe, o cara vai falar assim, nossa, mas isso não podia ter acontecido. Aí o cara chora de lá, você chora daqui, chora os dois abraçados, mas pelo menos você não mentiu. Então não trabalha mentindo, que é ruim trabalhar mentindo. Tem algumas vezes que a cagada é tão grande que dá vontade de mentir mesmo. Isso aí é normal, né? Como é que você vai falar para o cliente tal coisa? Você fala, putz, como é que eu vou falar para o cliente isso? Ele vai rir da minha cara, entendeu? Então, às vezes, tem uma situação que você acaba querendo mentir. Mas, às vezes, é melhor você não mentir, você falar a verdade. Nem que você fale que você não sabe qual que é o problema e nem como que resolve. Mas fala, tá bom? Quarto passo para você perder um cliente é você vender barato. Pode ser que seja parecido com aquele outro passo que eu falei para vocês, né, de dar muito crédito, e tudo, mas não é isso que eu estou falando. Vender barato significa o seguinte: você tem um produto que ele vale, vamos supor, 20 mil. Mas aí você fala assim, pô, mas eu estou começando agora, se eu vender por 20 mil, não vai dar certo, eu vou vender por. Aí ele consegue encontrar uma blindadora que dá uma oportunidade para você, mas você tem que vender por 12 mil.
Não faça isso. Sabe por quê? Você vai abrir e começar a vender por 12 aqui, vai ter dificuldade financeira, vai se apertar, vai no banco, vai fazer tudo isso daí. E aí o que que vai acontecer? Algum dia vai aparecer um cara querendo pagar 15. Sabe o que vai acontecer com aquela blindadora que pagava 12? Você já não vai querer atender direito. E aí você vai pisar na bola com ele. Saiu dois para-brisa. Putz, para qual dos dois que eu mando? Não é? Tem dois para-brisa atrasados. Saiu esse. Ah, vamos mandar daquele cliente que está pagando melhor. Aquele cliente que está pagando um pouquinho mais caro. E aí com essa você vai trocando de cliente por cliente que compra barato para cliente que compra mais caro. Aí a blindadora fica lá, que nem uma tonhola lá. Pô, o cara não me atende, pô, meu vidro não sai. Não é que não sai, ele já saiu vários, mas ele tá encaminhando para o cara que paga mais caro. Então também não adianta ficar fazendo negociação falando, nossa, fiz uma negociação fantástica, estou pagando super barato no vidro blindado. Se um dia o mercado é aquecido, o pessoal sabe quanto que vale um vidro blindado, o pessoal vai acabar chegando naquela fábrica de vidro blindado e oferecendo um preço justo. E a hora que chegar no preço justo, a fábrica de vidro blindado vai destinar aquele lá que está dando um preço mais justo no valor mais justo no produto dele. E aí o que, que vai acontecer? Vai perder. Aí você vai pisar tanto na bola com aquele cliente que ele vai perder. E aí você já não consegue, uma vez que você vendeu barato, você não consegue mais subir o preço. É muito difícil subir o preço. Então o que, que é melhor? Se você está vendendo por, sei lá, 12 mil, mas aí tem um outro cara que está vendendo por, comprando por 15. Melhor coisa é sentar e negociar. Falar assim, olha, a capacidade da minha fábrica é tal, então o cara agora está me pagando tanto, tal, a partir do meu próximo pedido eu não posso mais te fazer esse valor porque vai me atrapalhar a produção, então eu prefiro declinar. Não fica continuando vendendo barato só por causa de relacionamento, tudo na esperança de que um dia o cara vai aceitar o aumento de preço, porque ele não vai aceitar o aumento de preço. Então não vai adiantar nada. Você só vai fazer o quê? Você vai queimar tanto o filme com ele e ele não está sabendo que é por causa do preço. É capaz dele ir numa outra fábrica de vidro pagar aquele preço justo, em vez de pagar para você, vai pagar para outro, entendeu? E aí ele compra no outro lugar e você perdeu o cliente. Então, tem que tomar cuidado. Quando for vender barato, pode, não tem problema vender uma vez barato, não tem problema, duas, não tem problema. Mas assim que você tiver um cliente que te paga mais, ou seja, a tua empresa está tendo uma notoriedade, está tendo um pouco mais de reconhecimento no valor do teu produto, renegocia. Não fica vendendo barato, não, porque se você vender barato, mais cedo ou mais tarde, você, o teu financeiro, o teu sócio, os próprios funcionários que sabem mais ou menos que aquele cara paga mais barato, eles mesmos já começam a falar, ah, é pro fulano mesmo. Ele já começa a fazer mal feito o produto. Aí você vai queimar o filme na parte de qualidade. Por quê? Porque o dono do carro, que é o médico, o gerente de banco, né, o empresário que ele está comprando o carro, ele não sabe que, que aquela fábrica de vidro tem preços diferentes. Ela não sabe que o cara lá na ponta na fábrica de vidro está falando assim: ah, é para fulano mesmo, tanto faz. Só que daí o cliente final vai falar assim: pô, se eu soubesse que era isso, eu tinha comprado em outra blindadora. Mas a questão é o seguinte: o cara vai falar assim: o quê? Esse vidro é ruim. Então, vai queimar o filme da fábrica de vidro. Aí o que acontece? Tem outras blindadoras, aquele médico, aquele empresário vai falar: não, esse vidro eu não quero porque esse vidro é ruim. Então ele acaba, né, por causa de vender barato, de querer fazer, ah, é porcaria, vai para ele porque ele paga muito barato, não pode mandar porcaria. Só que você está mandando porcaria para o mercado, você não está mandando porcaria só para o cara que compra barato. Então é uma forma ruim, porque você vai perder o cliente. E se você não perder aquele cliente, você perde o cliente final. Então tem que tomar cuidado. Vender barato é besteira, certo? O mercado é muito aquecido e essa troca de cliente, de fornecedor, é muito comum. Quinto passo para você perder um cliente. Não é que tem uma sequência, o quinto passo é mais importante ou menos importante, né? O pessoal fala assim, ó, 5 passos para você perder o cliente. E assista até o fim, que o quinto é o mais importante. O cara faz isso para você assistir aí a live até o fim. Mas não tem nada a ver, tá fora de ordem isso aí, tá?
Mas uma coisa muito comum é não dar pós-venda. Hoje o Davi da Blindart estava falando da pós-venda da Blindart, né? Que é muito boa. E estava falando que às vezes você compra uma blindadora que não tem pós-venda legal, né? E aí você não sabe disso, que você só está negociando o carro, uma compra. Você não está negociando uma estrutura, porque você não sabe se vai dar problema, então você já compra a blindagem falando, eu vou comprar, mas não vai dar problema. Só que se der problema na blindagem e não tiver pós-venda, e se der problema no vidro e não tiver pós-venda? Era muito comum no passado a AGP ter um vidro à pronta entrega. Então o que eles faziam? Eles faziam pré-estoque, e como eles tinham pré-estoque, eles colocavam um preço bem baixo e falavam assim, a pronta entrega. O que, que o pessoal fazia aqui em São Paulo, né? Comprava lá de Curitiba, tem a pronta entrega, tá? Eles estão fazendo uma promoção, esse mês está mais barato, né? Porque o vidro blindado em estoque vai contando o tempo da delaminação, depois de um tempo ele delamina. Então, se passa um ano e não vende, eles baixavam o preço e faziam uma. Ou então, o modelo vai mudar, 2025 vai lançar o carro novo, então eles faziam um preço mais barato para vender aquele estoque deles. Você comprava aquele carro lá. Aí você, hora que você ia instalar, puxa vida, uma porta não encaixava direito. E agora? Então, quer dizer, aquele negócio estava a pronta entrega, mas aquela uma porta não montou direito. Aí você vai fazer o quê? Vai ligar lá na GP e vai pedir uma porta em garantia. E se o cara falar, não, tá bom, vou fazer essa porta, então o prazo dela é 60 dias. E aí? Como é que você fica com aquele carro que você falou que estava em pronta entrega, que você falou para o teu cliente que ia entregar em 5 dias? Como é que você vai explicar para ele agora que é só daqui 60 dias que deu um problema numa peça? Então, às vezes, você atende, a blindadora, a fábrica de vidro blindado, ela atende o kit. Ela quer produzir kit, que é onde ela vai entregar as peças, vai receber 20 mil, né, 22 mil, 26 mil. Então ela quer aquela nota fiscal. Aquela portinha é uma garantia. Ele já fez o faturamento, ele já recebeu o boleto, né? Ou então a própria blindadora bota no estoque aquele kit. Então a hora que vai instalar não funciona, ou mandaram o modelo errado. Quer dizer, para você conseguir aquela uma garantia, aquela uma reclamação, tudo, às vezes vai 30, 45, 60. Então, às vezes a fábrica de vidro, ela queima o filme dela com a blindadora, porque ela queima o filme não da entrega do kit. Na hora de fazer o kit, que ela vai receber aquela nota fiscal, aquele boletão, ela presta atenção, gerente, o dono, financeiro, fica todo mundo fazendo aquilo com cuidado, atenta no prazo e controla nas planilhas, no sistema, tudo e tal. A hora que é uma pecinha, ninguém dá bola. E aí é onde que não dá garantia, é onde que não dá retorno na reclamação, o cara do pós-venda fica ligando, você não retorna. Quer dizer, se fosse o cara lá da linha de produção, pô, você atende. Mas se for o cara do pós-venda, depois eu ligo, você não atende o cara do pós-venda. Então o que acontece? Não dá. O cara não vai mais querer comprar da fábrica do vidro blindado, vai queimar o filme, né? Tratar mal o cliente da blindadora. Então, quer dizer, às vezes o cliente da blindadora ele está mesmo reclamando de uma distorçãozinha que não existe, está reclamando de umas coisas que não tem nada a ver. Você não pode chegar lá e começar a discutir com o cliente, entendeu? Eu vou fazer um vídeo depois, um dia, só falando como é que trabalha com assistência técnica. Mas na assistência técnica, normalmente, que você tem que chegar para o dono do carro, tratar super bem o dono do carro. Se o dono do carro fica falando mal da blindadora, fica falando mal da fábrica de vidro, fica falando mal sabe, ficar falando mal do, do governo, você é politicamente contrário, não é para discutir com o cliente, é para é para concordar com tudo que o cliente fala. Depois, a hora que você fala assim, mas como é que você vai fazer o laudo? Você fala, não, o laudo aqui depois eu vou fazer, quem assina o laudo é o gerente, inventa qualquer desculpa, mas não dá o laudo pro dono do carro. Depois você vai lá, conversa com a blindadora, conversa dentro da fábrica, com o gerente da fábrica, conversa com o dono da fábrica de vidro blindado, conversa com o dono da blindadora e fala, está uma situação assim, 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 eu não vou poder dar garantia. O cara está reclamando de uma coisa que não tem nada a ver, assim.
Então você conversa com o cliente fora, não fala, não fica batendo boca com o cliente. Porque às vezes os clientes são muito folgados mesmo, né? Então, não é para evitar esse tipo de coisa. Porque se você faz isso daí, você acaba perdendo o cliente, perder a blindadora, por causa de você tratar mal o cliente não. Então, tomar cuidado. Às vezes você tem um cara de pós-venda que o cara trata mal os clientes. Então, isso não pode acontecer. Tem que tomar muito cuidado, porque quando está lá na frente do cliente, lá com o uniforme, tudo bonitinho, lá fazendo uma vistoria, você está representando o dono da fábrica. Você não é você, você está de mau humor, o problema é seu. Você tem que ir lá com um sorriso e representar a empresa, né? Então, às vezes a fábrica de vidro blindado fala assim, nossa, mas ele é tão bom tecnicamente, ele é o único cara que consegue resolver os problemas tecnicamente, ele entende tecnicamente, mas ele não, às vezes não sabe falar com o cliente, não adianta mandar esse cara, tem que botar outra pessoa para fazer o pós-venda. Pós-venda ela é tão importante quanto o comercial, porque ele atrapalha todo o sistema. Aí o comercial não consegue mais vender, o gerente da fábrica não é mais atendido, é feito gozação, faz gozação do gerente da qualidade, faz gozação do dono da fábrica de vidro. Por quê? Por causa do comportamento desse cara de pós-venda. Então, esse cara que vai dar a garantia, esse cara que vai lá fazer a inspeção, tem que ser muito bem treinado, tá certo? Porque senão ele pode prejudicar, pode quebrar a sua empresa, pode quebrar o relacionamento seu com o teu cliente. Beleza? Pessoal, quem está assistindo pelo YouTube, depois então inscreve lá no canal do Instagram. Lá no canal do Instagram tem uns memes lá, umas palhaçadas com 160 mil visualização. É engraçado que os memes às vezes ganham 120 mil visualização. O assunto sério, técnico, ganha 300. Mas é legal, o Instagram é para isso mesmo, é também para dar risada, né? Vai lá no meu feed lá, dá uma olhada nos vídeos lá, que tem bastante vídeo engraçado, tem bastante curiosidade, tá? É Renato underline underline Rosa. Tá bom, eu tinha passado hoje para vocês é isso, como perder o cliente de fábrica de vidro blindado. Isso também pode acontecer para blindador e pode acontecer para vários tipos de negócio. Às vezes você tem um negócio que não tem a ver com isso, mas eu trabalho com vendo toalha. Não, isso aí também pode ser coisa que pode valer para quem fabrica toalha. Não sei, eu nunca fabriquei toalha, mas são conhecimentos assim que às vezes a gente usa de gestão comercial, que é, digamos assim, de uso geral, né? De um conceito geral. Aí você fala assim: Nossa, Renato, mas que livro que você leu? Eu não li livro nenhum, é tudo da minha cabeça. Da minha cabeça, desses anos que eu tenho de experiência, e eu vou, faço lá, penso os problemas que eu já passei. Então, às vezes eu falo assim: mas eu assisti a palestra do Pablo Marçal, que ele falou que perde cliente, porque eu não sou o Pablo Marçal, não fiz o curso Pablo Marçal, eu estou falando da minha cabeça. Mas é que o livro lá do professor lá de Massachusetts fala que existe 10 maneiras de perder um cliente. Eu nem li esse livro. Esse aqui é as 5 maneiras de perder um cliente feito pelo Renato. Não tem cópia, não tem livro, não tem direitos autorais, não tem nada. Não sou formado em marketing, tá? É coisa que eu vejo. De eu ter tanto tempo trabalhando e ver tanta besteira que os donos de fábrica de vidro blindado faziam, ou às vezes fazem de propósito, queria perder o cliente de propósito, né? Então é isso. A gente vai acostumando, vai vendo o pessoal fazer errado e vai aprendendo. E aí vem aqui e passa para vocês. Mas você não pode fazer um vídeo com 6 passos para perder o cliente? Posso fazer um vídeo com 200 passos. Posso fazer 4 passos. Mas não tem mais passo? Sei lá, deve ter. Que eu quis fazer o vídeo com 5 passos, entendeu? É só por causa disso. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, dica, quiser acrescentar alguma coisa aí, vocês fiquem à vontade aí. A gente tá aqui para bater papo mesmo, tá bom? Então, obrigado por vocês terem assistido aí, acompanhado essa live. Obrigado por vocês que estão assistindo no YouTube, tá certo? Agradeço muito o engajamento de vocês aí. Esse ano está só começando, tem tema uma vez por semana até o fim do ano.
Fiquem com Deus. Tchau.